Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a quem é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da abundância para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Deus amado, Deus querido, te agradeço, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pelas revelações, ó Deus, contidas na Tua palavra e revelada a nós, Senhor, neste momento. Obrigada, Senhor, por falar tão profundamente em nosso coração, em falar conosco, ó Pai, tudo aquilo que está dentro do Senhor e que o Senhor deseja, ó Pai, para nossas vidas, que sabemos, ó Deus, que é o bem. O Senhor deseja o bem para nós, ó Pai. O Senhor deseja, Senhor, nos livrar de todas as cargas, ó Pai, emocionais, as cargas pesadas, ó Deus, do pecado que muitas das vezes, Senhor, nos sobrecarrega. Pai amado, segundo a Tua palavra, todos, ó Pai, pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Pai, todos somos pecadores, todos nós, Senhor, não tem um sequer, ó Pai, que não peca. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele que nos livra, Senhor, de nossos pecados. O Senhor é aquele que nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. O Senhor é aquele que nos ajuda, Senhor, a vencer os desejos maléficos de nossas carnes, de nossa carne, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos fortaleça, Senhor, e nos ajuda no santo nome do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer, ó Pai, todo aquele pecado, ó Pai, todas aquelas vontades, ó Deus, que insiste em nos fazer, ó Deus, errar contra o Senhor. Sabemos, ó Pai, que o que, ó Deus, nos tenta muitas das vezes é diferente do que tenta o outro. Então, ó Pai, o meu pecado, Senhor, é diferente do pecado do meu irmão. Porque muitas das vezes o que tenta o meu coração não é o que tenta o coração do meu irmão. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso para nos sondar, Senhor, por dentro e por fora e ver, Senhor, as nossas falhas e ver os nossos pecados, ó Pai, e nos ajudar, Senhor, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, na nossa fraqueza, nessa batalha, ó Pai, da carne com o Espírito. Somos pecadores, miseráveis homens que somos, ó Pai. Mas no Senhor, ó Pai, nós somos fortes. No Senhor, ó Deus, nós podemos vencer, ó Pai. E nós cremos, acreditamos piamente, ó Deus, que iremos vencer, ó Pai, os desejos maléficos da nossa carne, os intentos, ó Deus, malignos do nosso ser, ó Pai. Que muitas das vezes, ó Pai, somos tentados pelo nosso adversário, mas muitas das vezes também, ó Pai, somos tentados pela concupiscência da nossa própria carne. E, ó Deus, em todas essas situações, ó Pai, pela concupiscência da carne, pela tentação do inimigo, nos ajuda. Nos fortaleça, Senhor, segura em nossas mãos. Pai, não queremos pecar. Sabemos que iremos pecar sempre, ó Pai, porque o nosso corpo ainda não foi glorificado, ainda não foi transformado pelo poder da sua glória. Mas, ó Deus, enquanto estivermos aqui, iremos ser pecadores. Mas, ó Pai, queremos ser aquele pecador em constante arrependimento, em constante busca para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a não pecar contra o Senhor. Deus, nós te amamos, ó Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa vida. E por isso nós não queremos entristecer o Senhor e afastar o Espírito Santo de nós, Senhor. Pelo contrário, queremos ser cheios da sua presença, queremos transbordar o teu Espírito Santo. Pai, muitas pessoas nos vê, Senhor, como crentes santarrões que não podem errar. E quando, Senhor, um crente, um servo do Senhor peca, ó Pai, erra, Senhor, e este erro vem à tona, somos bombardeados, ó Pai, somos atacados, Senhor. E nessa era, ó Pai, a qual a internet, Senhor, tem propagado por todo o mundo,
tem intensificado, Senhor, o aumento e aumentado, Senhor, os escândalos. Mas nós, ó Pai, pedimos ao Senhor, por nós, ó Deus, e também pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão de pé. Pedimos ao Senhor que eles não venham cair e nós que estamos de pé também não caiamos, ó Pai. Não nos deixe cair, Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos cair em tentação e pecar, Senhor, e com isso escandalizar o nome do Senhor. Ó Pai, estamos propensos a isso, Pai. Qualquer um de nós estamos propensos a cair em pecado, a cair em tentação. Mas, ó Deus, nos livre antes que seja tarde, Senhor, antes que o nome do Senhor venha ser envergonhado. Nos ajude, Senhor, em todas as nossas fraquezas. Aqui, ó Pai, usamos de sinceridade com o Senhor e confessamos ao Senhor que somos fracos, sim, ó Deus, muito fracos, e que existem coisas, ó Pai, horrendas, ó Deus, no íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa vida, que só o Senhor sabe. E que às vezes, ó Pai, escondemos. E que às vezes, ó Deus, pecamos até mesmo em pensamentos, nas intenções, ó Pai, nas vontades, ó Deus. Mas o Senhor é um Deus que sonda. E o Senhor pode fazer este velho homem, este homem pecador, este homem pecaminoso, morrer, Senhor, ser enterrado e fazer vivificar o novo homem, Jesus Cristo, em nós. Ressuscita, Senhor, um novo homem em nós, ó Pai, alguém que vença o seu pecado, não como o mundo nos oferece, Senhor, a viver o pecado livremente, a fazer o que tiver de ser, o que puder fazer para ser feliz. Ó Deus, essa felicidade, ó Deus, ilusória nós não queremos. Queremos, ó Deus, a paz no Senhor. Queremos ser livres, ó Deus, de todas as concupiscências da nossa carne, com todos os desejos desenfreados, ó Pai, que nos afasta de Ti. E por isso eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas, me ajuda nas minhas fraquezas, ajuda, Senhor, este meu irmão, essa minha irmã, nas suas fraquezas, seja ela qual for, Senhor. Talvez não podemos nem confessar aos homens, ó Pai, o que nos aflige por dentro. Mas o Senhor conhece, ó Pai, o Senhor me conhece, o Senhor conhece este meu amado irmão, esta minha amada irmã, e sabe, ó Pai, o íntimo do seu ser. E o Senhor sabe o que aflige a cada um e o que faz, ó Deus, com que cada um, ó Deus, peque contra o Senhor, entristeça o Senhor. Nós não queremos isso mais, ó Pai. Entregamos diante do Senhor toda a podridão que existe dentro de nós, tudo aquilo que afasta a sua presença, ó Pai, que nos mancha diante do Senhor como cristãos, como servos limpos, ó Pai, transformados pelo seu poder. Entregamos nas suas mãos, ó Pai, abrimos mão de todos os nossos pecados, ó Deus, de tudo aquilo que nos mancha e nos suja e nos afasta da sua presença. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o teu sangue carmesim nos lava e nos purifica, Senhor, neste momento, nos tornando límpidos, limpos, transparentes, ó Pai, mais brancos do que a neve, ó Pai, mais alvos, Senhor, não no sentido da branquitude, mas no sentido da limpeza, Deus, espiritual, no sentido da profundidade, Senhor, da libertação desse pecado que mancha e suja a nossa alma. É o que nós te pedimos agora, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a cada momento, ó Deus, a tua palavra em algum lugar, Senhor, eu não me recordo agora, diz que a sua palavra nos limpa, ó Deus. E nós já estamos quase na reta final da leitura anual, Senhor, deste plano. E nós sentimos, ó Deus, que estamos mais limpos do que éramos no início deste plano. Porque a sua palavra tem feito isso em nós, Senhor. E nós te agradecemos muito, Deus, por este milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. E que o Senhor continue fazendo, Pai, em mim, neste meu irmão, nesta minha irmã, ó Pai, nos limpando, nos purificando, nos aproximando mais de Ti, Senhor.
E no final desse plano, Senhor, que não seja o final, ó Pai, que seja apenas o começo de vários outros que iremos fazer, Senhor, do nosso devocional, da nossa intimidade com o Senhor. Não queremos que isso acabe nunca, ó Pai. Queremos sempre, ó Deus, aqui na terra e para sempre também na eternidade. Que nós te pedimos, ó Pai, nessa hora. Queremos ficar para sempre na sua presença, mas temos que encerrar esta oração. Nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. No nome santo do Senhor. Amém, Jesus.